Questão 6. Pessoal, na questão 6, nós temos uma aplicação, uma questão de aritmética, né? Em que tinha uma potência de 10, 10 elevado a menos 1. Basicamente, qual que era a demanda aqui? Que você convertesse 10 elevado a menos 1 para um décimo, né? E multiplicasse as duas inequações por 10. A gente ia ter um intervalo, né? Uma restrição de dois lados. O x tinha que ser maior ou igual a 0,6 e o mesmo x tinha que ser menor ou igual a 4,25. Como a questão pedia as soluções que eram naturais, 1, 2, 3 e 4 era a resposta do problema. Tá bom? Não é uma questão que é difícil, não é uma questão que chega a cobrar conceitos muito elaborados, né? Diferente do item B da questão, que é uma questão mais exigente, um item mais exigente, no sentido de que havia uma situação contextualizada e ele pedia que encontrasse qual que era a solução disso a partir de uma inequação com restrições de divisibilidade. Então, se você percebesse que a gente poderia, né, que a gente era obrigado a avaliar por meio de inequações o total de acertos de cada um dos três, eu teria então duas situações a considerar. Do primeiro para o segundo lugar, eu posso descobrir que o primeiro teve mais acertos, ou seja, 21 tem que ser maior do que 2/3 de x. Já do segundo para o terceiro, eu sou obrigado a impor que 2/3 de x é maior que 4 mais x meios, né? Nessas duas inequações, a gente chegaria a duas ressalvas, duas restrições, uma pela direita, outra pela esquerda. O x tem que ser menor que 31,5 e também tem que ser maior do que 24, né? Se você lembrasse do começo, né? A gente lembra que o x tinha que ser um cara dividido por 6 para obedecer a restrição de que tem que ser um cara inteiro, as soluções, né, que eles obtinham. Então, no fim das contas, a única solução viável era o valor 30, ok? Então, no finzinho, 30 pares corretos é a resposta do problema, tá? É uma questão que não é comum, não é usual, né? Apesar de que na GV não é a primeira vez que ela ocorre, né? É uma resolução de sistemas de inequações gerando soluções inteiras. Tudo bem? Muito bom. Questão 7 é uma questão que é bastante simples de eventos independentes, é uma aplicação da regra do E, tá? A gente lamenta um pouco, né, que é uma prova de bom nível, em que a gente tem uma questão de prova que é um assunto que é super importante para a administração, em que se cobra aí, basicamente um conceito bastante simples, bastante elementar, né? Então, o que ele queria basicamente? Uma situação de duas extrações aleatórias de bolas, né, de uma urna, e eu tinha como possibilidade talvez mais simples de escrever esse espaço amostral visualmente a partir de uma grade em que eu colocava ali, né, resultados na primeira bola e os mesmos resultados na segunda bola. Eu cruzava os valores e tinha uma grade com 9 possibilidades. Dessas 9 possibilidades, em 3 delas, na diagonal, eu tinha então a soma igual a 4, tá? É uma questão que é simples do assunto, eu acho que é talvez o modelo mais batido de questões de extração de bola com duas, né, urnas, ou com uma urna mais duas vezes, em que a gente teria, então, nesse caso, uma aplicação quase que imediata da regra do E. Tudo bem? Na questão 8, a gente tinha aí uma questão inteligente, uma questão que é difícil, não é uma questão comum, né? Mas ele pedia que você modelasse uma situação de equação de grau 3, com 4 coeficientes a descobrir, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a 0. Gente, equações de grau 3, né? Vamos lembrar, vão pressupor 3 raízes para a gente, em 3 raízes complexas, né? E quando a raiz for imaginária, ela sempre vem com o seu par conjugado, tá bem? Quando o aluno copiava os coeficientes errados segundo o contexto do problema, a gente podia confiar ainda na soma de raízes, já que o erro dele aconteceu nos últimos, no terceiro e no quarto coeficientes, né? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a soma é 2. Dessa informaçãozinha, a gente podia inferir que a raiz era 2, né? A raiz real dessas 3 que ele encontrava, e essa raiz ela é confiável, né? Jogando, então, as raízes na equação original como sendo mais 2i, menos 2i, e 2, a gente tinha acesso, então, à equação na forma fatorada, né? Que era uma opção mais rápida aí. Quando você abria essa expressão, a gente caía naquela forma desenvolvida do polinômio, tá? Nossas contas apontaram x ao cubo menos 2x2 mais 4x menos 8 é igual a 0, tá? E aqui tem um erro de conceito na prova, né? A gente sabe que a equação, nesse caso, ela não tem um coeficiente a restrito, já que havia uma liberdade na escolha desse parâmetro a, tá? A gente descreveu a equação talvez mais comum nessa situação, que é aquela que pressupõe que o A vale 1, mas isso não era obrigatório, ok? Então você poderia montar outras soluções possíveis, mudando o valor desse A e gerando coeficientes que eram proporcionais, né? Então nesse ponto, bola fora, né? No enunciado, há uma gafe, há um furo de conceito, tá?
E o grande problema é que o enunciado sugere que há somente uma equação original, né? Qual é a equação original? É a pergunta feita, quando a gente sabe que há mais do que uma solução possível, equivalente com a mesma solução que a primeira. Tudo bem? Então, um aluno bem preparado nessa hora pode se atrapalhar porque ele buscaria uma, mesmo sabendo que havia mais do que uma, né? Confiando erroneamente nesse enunciado que de fato ele está com furo de conceito, tá bom? Então, ponto negativo, né, nesse enunciado para a banca, apesar de que a questão é uma questão inteligente, só foi colocado de modo conceitualmente errada, né, essa pergunta, tá bem? Questão 9. Questão 9, mais uma vez, existe uma sugestão de você usar uma reta de altura aí, uma reta H, de acordo com o enunciado, apesar de que, para um aluno bem preparado, o modo mais imediato de matar a questão, já que eu conheço, à medida que conheço o ângulo e os cossenos envolvidos, os senos envolvidos, é usar uma lei dos senos, tá? Então, por lei dos senos, desconsiderando a opinião dele, a sugestão dele de usar a reta de altura, você chegava à equação direto, a resposta era 46,8 metros, tá bom? No item B, havia mais um modo de fazer, mas já que ele informava os valores do seno e do cosseno, né, para os caras envolvidos, você podia encontrar o cosseno do 48 por simetria em relação ao segundo quadrante, né? Ao efetuar a conta, a gente chegaria ao valor de cosseno igual a 0,6674, né? O que é legal? Que as contas que seriam muito complicadas de fazer no braço, elas aparecem aqui. E é até interessante, né? Porque em administração, como em engenharia, economia e áreas afins, a gente não tem que fazer o cálculo na unha. A gente pode usar a calculadora, usa uma tabela de consulta e de referência, né? E é legal porque, nesse clima, a banca já coloca as contas que vão ser úteis na questão, até para dar um guia, né? E usar, e forçar o candidato a usar um pouco desse improviso, no sentido de conseguir usar os dados que têm pertinência na questão, né? Uma questão inteligente é o uso inteligente da questão, tá? O único, porém, é a informação da altura, que é uma sugestão que, de fato, é conveniente de acordo com o modo como você observa a resolução, porque por lei dos senos sairia direto, tá bem? Pessoal, na última questão da prova, a gente tem aí a questão mais legal, mais inteligente da prova, né? É uma questão em que ele cobrava aí um conceito de função aplicado para um LN, que a gente usa muito, né? Isso em administração, né? Em modelagem matemática de funções, né? Veja, não há por que temer, falei para vocês que o LN, ele quando cai, ele cai com uma situação elementar, ele não pede coisas que são bizarras sobre o LN, né? Nem tem que saber que a base é ele nesse caso, era só você lembrar que o que vale para o log, num log genérico, aquelas propriedades de operação de log, também vale para o LN, tá? Item A, f do 20. A gente usava o ln do 2 para fazer o cálculo, o f do 20 daria 20,8. Já no item B, olha que inteligente a pergunta que ele faz. Se eu contratar mais 10 funcionários, o lucro aumenta ou diminui, né? Então, assim, talvez o bom senso dissesse que deveria aumentar, porque você vai ter mais gente trabalhando, mas pela modelagem que o consultor nos forneceu, o f de 30 geraria 20,6 após aquela manipulação logarítmica, né? 20,6, veja, implica uma redução no lucro quando esperado era que houvesse talvez um aumento, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma situação que é aplicada, é contextualizada, usa uma matemática que não é uma matemática tão elementar, né? Como nas questões, várias que nós encontramos aí, né? Que era uma matemática mais intuitiva, mais simples, e é uma questão que trabalha exatamente com usos de matemática para administração, que é o quê? Maximizar lucro, reduzir custo, minimizar custo, né? Que é buscar pontos de otimização de funções a partir da modelagem matemática, algébrica de uma situação, tá bom? Ponto dentro para GV, bola dentro, né? É uma questão que é legal, inteligente, fácil de fazer se você tiver um conceito bom. Então, é discriminativa no sentido de que um aluno bom se dá muito melhor que um aluno com conceito meio frágil nesse instante, tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham ido bem. Umas boas férias para você, tá ok? E realmente acredito que vocês mandaram bem na prova, tá bom? Muito obrigado.